Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e lembrando que todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e a perspectiva do que pode movimentar o mercado no dia de hoje, tanto no cenário político, econômico e corporativo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você consegue todas essas informações também em PDF de forma gratuita antes das 7 horas da manhã para poder acompanhar a qualquer momento do seu dia. Sextamos, nesse dia 16 de julho de 2021. Finalizamos aí basicamente a primeira metade aí do primeiro mês do segundo semestre e vamos olhar um pouquinho então para o que aconteceu no mercado ontem e obviamente já ficar de olho em tudo aquilo que pode movimentar o mercado nessa sexta e automaticamente no início da próxima semana. Ontem, no dia 15, o índice Bovespa fechou em queda novamente, interrompendo a alta do dia anterior, e as bolsas internacionais também fechando em sua maioria em queda, principalmente aí com reflexo lá do exterior, mas ontem investidores brasileiros monitoravam muito aí o quadro de saúde do atual presidente Jair Bolsonaro, que continua internado ali. Haviam aí riscos de uma nova cirurgia por conta da facada que ele levou lá no período eleitoral, no período eleitoral exatamente, e ele estaria com uma obstrução intestinal. A princípio aí já tem melhoras nesse sentido. Os investidores também ficam de olho aí na votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que baseia aí todo o orçamento aí para o próximo ano. Além, obviamente, da reforma tributária, que gera um movimento bem forte já a partir de ontem, principalmente aí dos estados e municípios, que, segundo estudos, é onde teriam aí a maior dificuldade, os maiores problemas e principalmente a maior redução em arrecadação aí por conta das mudanças no imposto de renda aí proposto pelo Celso Sabino, que é o relator da reforma tributária ali na Câmara. Esse movimento todo aconteceu ontem, deve continuar acontecendo hoje e nos próximos dias também. Os investidores continuam olhando, obviamente, para a CPI da Covid, para a crise hídrica, também para as eleições 2022, que acabam aí trazendo diversos problemas aí, diversas preocupações em relação à receita, em relação à própria confiança dos investidores no Brasil e no exterior, além de uma série de outros pontos que acabam sendo impactados aí por conta dessa antecipação aí das eleições de 2022. Antecipação que a gente fala, na verdade, aí nessa polarização Lula-Bolsonaro, PT-Bolsonaro, que acontece, e inclusive aí se busca muito uma terceira via para discutir aí um pouco melhor as eleições 2022 aqui no país. Já olhando para fora, lá nos Estados Unidos, essa semana nós tivemos a divulgação do CPI, que é a inflação oficial lá dos Estados Unidos, logo em seguida a divulgação do índice de preços ao produtor lá nos Estados Unidos, que mostra a inflação do atacado. Tudo isso aí vindo acima da expectativa e gerando um desconforto muito grande, principalmente pelos investidores de bolsa, que, olhando uma realidade de inflação mais alta, enxergam uma necessidade também do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, mudar a taxa de juros para combater a inflação. Até o momento, o Fed continua ainda tranquilo e se mantendo aí aparentemente favorável à manutenção dos estímulos econômicos, sempre ressaltando aí que essa inflação é transitória, passageira, mas ontem, na sua fala perante aí o Senado norte-americano, o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, do Banco Central nos Estados Unidos, ele relatou aí um desconforto tanto dele quanto de outros membros aí do Banco Central americano, do Fed, em relação a esse aumento da inflação. Realmente é algo que eles não estavam acostumados, muito acima do que era a meta e acima da expectativa, mas ele continua defendendo que é transitório e ao final desse ano já deve estar um pouco mais amenizada essa situação, principalmente aí da inflação nos Estados Unidos, e ele ressaltou aí que o próprio Federal Reserve
tem feito aí diversos estudos e está atento para, se for necessário, agir. Por mais que ele tenha tentado tranquilizar, ontem o mercado ainda se estressou bastante nesse sentido e automaticamente, com outras situações que a gente continua falando no dia de hoje, pronunciamentos no Banco Central Europeu também, ainda gerou uma certa desconfiança e, obviamente, hoje podemos ter uma realidade diferente também nos próximos dias da próxima semana. A notícia positiva vinda dos Estados Unidos é os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que vieram menores do que na última semana, dentro da linha que os especialistas esperavam, mas mantendo então essa situação. E lembrando que o livro bege, o estudo do livro bege lá nos Estados Unidos, que também foi divulgado essa semana, mostra que principalmente essas oscilações em geração de emprego e renda que tem aí segurado o crescimento norte-americano, então automaticamente reduzindo os pedidos iniciais de seguro-desemprego também gera uma tranquilidade maior e uma melhor perspectiva aí de crescimento do PIB e retomada econômica aí nos padrões pré-pandemia, que é aquilo que os Estados Unidos planejam aí para 2021. Olhando aí para o restante do mundo, na Ásia nós tivemos a divulgação do PIB chinês, da produção industrial lá na China e das vendas no varejo, e tudo isso trouxe altas para as bolsas chinesas aí no dia de ontem. Na Europa, contudo, a preocupação da inflação como um todo na Europa e o aumento de casos de Covid forçou as bolsas para baixo e tivemos também um dia de queda nas principais bolsas europeias. Olhando um pouquinho para números de forma geral, nós tivemos ontem o índice Ibovespa aí caindo 0,73% a 127.468 pontos. O dólar subiu 0,55%, chegando aí a R$ 5,11 por conta desse estresse no mercado. E olhando para as bolsas norte-americanas, a Nasdaq caiu 0,70 a 14.543 pontos, S&P 500 caiu 0,33, fechando o pregão a 4.360 pontos, e Dow Jones continua aí renovando máximas históricas, subindo 0,15% a 34.987 pontos, fechamento de ontem, dia 15 de julho. Já olhando aí para as bolsas europeias, na Europa nós tivemos aí uma alta do euro de 0,08%, uma pequena oscilação, o euro fechando então a R$ 6,02 no dia de ontem. Na Alemanha, o DAX caiu 1,01%, vinha de duas quedas consecutivas de 0,01%, agora caindo bastante a mais, chegando aí aos 15.629 pontos, o DAX. Na França, nós tivemos o CAC ontem, pós-feriado, caindo 0,99% a 6.493 pontos, e no Reino Unido a queda um pouco mais acentuada, de 1,12%, chegando aí a 7.012 pontos no final do pregão de ontem. Já na Ásia, como nós falávamos ontem durante o nosso Morning Call, a China aí teve uma alta de 0,75, também influenciada aí pela divulgação aí dos indicadores, como falamos ali na abertura, chegando a 15.169 pontos, enquanto que o Japão caiu 1,15% a 28.279 pontos. Lembrando, o Japão aí também tem na região de Tóquio aí novas medidas restritivas já há alguns dias, principalmente aí por conta do aumento aí dos casos de Covid na região próxima ao Japão, não só Japão, mas outros países asiáticos. Cenário de cripto, após um dia de leve alta aí nas criptomoedas, voltamos a ter aí o Bitcoin caindo 3,08% no dia de ontem e o Ethereum caindo 3,45%. Petróleo futuro, que também foi bem influenciado aí por conta aí de indefinições em relação à reunião da OPEP, também divulgação aí de estoque de petróleo nos Estados Unidos, entre outros relatórios que a gente fala ainda durante o nosso Morning Call. Ontem, petróleo futuro fechou aí o Brent a $73,27, uma queda em relação ao dia anterior, e o WTI fechou a $71,47 o barril. Então tivemos essa oscilação aí no dia de ontem. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, índice do medo é aquele índice aí que mede a volatilidade do mercado de ações. Automaticamente, quanto mais volátil, maior o risco, não necessariamente
indica uma queda, mas maior risco de altas e baixas, expondo também os investidores a riscos mais acentuados. Ontem o S&P 500 subiu 4,16%, chegando a 17,01 pontos. Metais futuro, nós temos aí o ouro ontem fechando a 1.830 dólares e 30 cents a onça, novas valorizações aí do ouro nos últimos dias, né? Principalmente aí quando acontecem essas crises, a tendência é que muitos investidores voltem a olhar para o ouro aí como reserva de valor. O alumínio futuro ontem fechou a 2.510 dólares e 50 cents e o ferro refinado aí fechando a 218 dólares e 68 cents, principalmente aí olhando aí todo o movimento aí que ainda nós temos na China, com a China, as siderúrgicas a todo vapor, produzindo bastante, e ainda uma tentativa um pouco menor aí de controle nesse momento da inflação, através do controle do preço de minério de ferro aí pelo governo chinês. Fechamento de ontem, apesar de um dia muito ruim para o índice Ibovespa, tivemos algumas ações que se destacaram, principalmente Magalu, né, MGLU3, que subiu até 7% ainda durante o pregão de ontem, em alguns momentos, após anúncio aí de algumas aquisições, que a gente fala também um pouquinho mais lá no cenário corporativo. Mas Magalu fechou ontem com uma alta de 3,44% a R$ 23,72. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, subindo 1,98 a R$ 46,30. BPAC 11, BTG Pactual, subindo 1,80% a R$ 32,19. TOTS 3 subindo 1,58 a R$ 38,48 e JHSF 3 subindo 1,03%. JHSF que permaneceu aí a semana toda aí entre as principais altas do índice Bovespa, chegando aí a R$ 7,84 no dia de ontem. As principais baixas aí, por conta de todo esse movimento, aumento também de casos de Covid, entre outros, nós temos aí CVCB3 caindo 3,53% e fechou o pregão ontem a R$ 26,19. Pecar 3, que é pão de açúcar, ontem caiu quase 3% também, 2,97%, e o pregão fechou aí a R$ 35,95. Sula 11 ontem caiu 2,63% a R$ 32,93. Lame 4, que é lojas americanas, caindo 2,46% a R$ 20,59. E SUSB3, Suzano Brasil, caindo 2,44% a R$ 57,34. Essas foram as principais altas e baixas do índice Bovespa aí no dia de ontem. Os indicadores brasileiros, a agenda de indicadores, novamente aí não temos indicadores relevantes para olhar hoje, mas no exterior diversos indicadores aí que valem a pena nós acompanharmos durante o dia. Um deles é o investimento direto na China, principalmente aí num momento em que nós tivemos aí alta no PIB, nas vendas no varejo e produção industrial, também olhar para esse ponto. Temos hoje divulgação do índice de preços ao consumidor, ou seja, inflação na zona do euro, que pode impactar ainda mais toda a Europa aí nesse sentido. Hoje temos divulgação também da balança comercial da zona do euro, das vendas no varejo lá dos Estados Unidos e da taxa básica de juros lá no Japão, que a princípio aí foi mantida pelo Banco Central japonês. Então, novamente aí Banco Central japonês mantendo aí a taxa de juros em níveis negativos, né? Principalmente aí para tentar estimular aí a economia nesse momento ainda de pandemia. Olhando um pouquinho aí para o cenário político, como nós sempre temos aqui no nosso Morning Call, a tônica acaba sendo aí sempre a CPI da Covid, pelo momento em que nós estamos vivendo, e ela é recorrente aqui conosco. Nós tivemos aí depoimento ontem aí do representante da Davat, né, inclusive até a carta do próprio dono da Davat, que confirmou aí o pedido de propina pelo ex-diretor de logística lá do Ministério da Saúde e mais 2 militares do próprio Ministério da Saúde que participaram da reunião, o que acaba aí também movimentando bastante o mercado e trazendo desdobramentos nesse sentido. Apesar de novamente o presidente Jair Bolsonaro ter criticado a CPI, esses pontos acabam aí trazendo bastante desconfiança em relação a realmente a compra de vacinas aí
da AstraZeneca, da própria Covaxin, né, que foi cancelado o contrato, mas acaba trazendo aí diversos problemas para o governo de forma geral. A própria Davat, né, que é a intermediadora ali, que é a empresa aí que fez todo esse contato, informou aí em carta que não tinha as 400 milhões de doses de vacinas aí que foi falado na negociação e que inclusive não era interesse da Davat vender a vacina para o Brasil, mesmo porque eles não tinham posse dela. A ideia era somente aí intermediar toda essa operação e toda essa negociação. E aqui agora eu vou abrir um parênteses, não a Francesca Educação Financeira, mas o professor Wagner falando, né? É triste nós olharmos e pensar que o Brasil, né, um país continental como nós temos, precisaria de um intermediador para negociar a compra de vacinas, né, no momento de uma pandemia. Então, no mínimo, aí um pouco de incompetência é o que nós temos que levar um meia-culpa aí, nós falando aí de Brasil, né, um país continental desse tamanho, e nós não termos talvez a capacidade de negociar individualmente. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro de casa e realmente perceber o que a gente está fazendo de errado. Opinião particular, seguimos em frente então com as notícias, né? Ontem o Senado aprovou a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que baseia aí todo o orçamento aí do próximo ano, e assim como nós falávamos ontem, o Senado, entre outras situações, estava buscando aí um aumento aí no fundo eleitoral, além da retomada da propaganda eleitoral gratuita em TV e rádio, né? Mas se confirmou e foi aprovado aí triplicando o fundo eleitoral, inclusive tirando recursos de saúde, educação, entre outros, saiu aí dos 2 bilhões exatamente, para mais de 6 bilhões o fundo eleitoral aprovado então pelo Senado no dia de ontem, e agora isso segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que pode ainda vetar esse aumento aí do fundo eleitoral aí, que triplicou então o fundo eleitoral em um momento em que todo mundo teve que fazer concessões, principalmente aí por conta da pandemia da Covid-19. Ainda no Senado, ontem foi mantida dentro da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o salário mínimo aí na casa dos R$ 1.147 para o ano de 2022, e continuamos aqui com a informação de que o relator da reforma tributária, né, ele planeja incluir talvez aí uma tributação progressiva de dividendos para que possa ter mais apoio aí então às mudanças na proposta, né? Lembrando, o Celso Sabino, o deputado Celso Sabino, tem aí feito algumas mudanças para levar à frente aí a negociação e a votação aí da reforma tributária que foi levada pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe, e agora ali, após algumas outras mudanças, a ideia talvez para amenizar um pouco aí o sentimento do mercado e também ter outros apoios dentro da Câmara de Deputados, seria aí incluir essa tributação progressiva de dividendos, que também ainda, como a gente já falou ontem, deve ainda ter muitos desdobramentos e muita negociação para aprovação na Câmara e depois toda essa negociação ainda no Senado. Os especialistas aí alertam, né? Não é um alerta, mas uma constatação de que após 6 meses de governo do atual presidente norte-americano Joe Biden, ainda não houve nenhuma mudança, nem positiva nem negativa, em relação ao relacionamento de Estados Unidos com os países da América Latina. Havia aí uma preocupação nesse sentido, né, principalmente com alguns países, como também o caso do Brasil, que não apoiavam inicialmente, eram contrários aí à eleição do presidente Joe Biden. Havia um apoio maior do presidente Jair Bolsonaro ao Donald Trump. Depois aí da garantia de vitória do Joe Biden, o presidente brasileiro aí ligou parabenizando, mas havia aí um receio de rusgas aí durante esse mandato. Até o momento não houve nenhuma mudança, mas também não houve nenhum passo buscando um relacionamento maior entre Brasil e Estados Unidos, ou Estados Unidos aí e América Latina como um todo. Olhando um pouquinho aí para o setor econômico, assim como nós já começamos a falar muito disso lá na abertura do nosso Morning Call, diversos especialistas e investidores aí têm se preocupado muito aí com alguns aspectos econômicos de forma geral e os estímulos aí para a continuidade aí do crescimento e retomada aí após a pandemia. E ontem tivemos pronunciamento aí de membros do Banco Central Europeu. Felizmente eles ressaltaram também a preocupação com cortes antecipados de estímulos, né? Lembrando aí que para se cessar ou para reduzir os estímulos aí das principais economias mundiais, dos principais bancos
centrais mundiais, deveria ter certeza de que realmente o pior já passou, para com isso aí poder ter uma retomada econômica dentro daquilo que se espera, e isso também deve amenizar aí no dia de hoje um pouco aí da desconfiança dos investidores, essas falas aí do Banco Central Europeu. O Federal Reserve lá mantém então o discurso, né, de Jerome Powell ontem falando bastante aí sobre a manutenção de estímulos e das taxas de juros mais baixas, também trazendo aí um pouco aí de tranquilidade, né? Ontem o mercado ainda não chegou a se tranquilizar, mas a tendência é que os investidores digiram um pouco melhor essas informações e tomem decisões talvez mais conscientes aí no dia de hoje e nos próximos dias, tranquilizando aí toda essa volatilidade aí do mercado. Mas óbvio ainda existe toda essa preocupação na Europa, Estados Unidos, Ásia, e essa preocupação se estende ao Brasil também em relação à inflação, que realmente aí tem uma demanda principalmente de serviços, que a gente sempre fala aqui que está reprimida e pode impactar ainda mais nos próximos meses. As projeções da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo, para 2021 fazem o preço do petróleo cair no dia de ontem, e além disso, ontem, ao final do dia, início da noite, algumas fontes informaram que a OPEP parece que estaria próximo de uma negociação de um acordo em relação à evolução na oferta de petróleo, né? Lembrando, a gente vem falando isso aí desde o final do mês passado, quando houve aí um adiamento das reuniões da OPEP, principalmente por conta de alguns países, né? Países ali mais voltados à Arábia Saudita, Oriente Médio, ali, que são fortes produtores de petróleo e querem aumentar a sua venda de petróleo, que não queriam aumentar de forma gradativa a oferta, assim como a OPEP estava sugerindo, e desde então não há um acordo, ainda não há um acordo formal, mas alguns especialistas e principalmente aí algumas notícias apontam para que seja anunciado aí algo no dia de hoje em relação a esse acordo aí para a distribuição de petróleo, o que daria também uma tranquilidade maior para o mercado. As pirâmides financeiras, né, que são crimes aí que sempre nós falamos aqui e estão infelizmente aí sempre no noticiário de forma geral, agora ganham até mesmo letra de música, né, em alertas aí de bandas na internet. Então sempre é importante aí a gente ficar de olho de forma geral, e esse ponto aí afeta bastante a economia, com muita gente aí caindo em diversos golpes. Recentemente aí nós tivemos inclusive prisões aqui no Brasil do chamado rei do Bitcoin, né, que teriam aí lesado aí mais de 7 mil clientes, né, e desviado aí fortunas, bilhões de reais, principalmente aí em pirâmides financeiras, em crimes financeiros, onde as pessoas prometem ganhos acima da média de mercado, e sempre é importante ficar de olho nesse sentido e alerta para não cair nesse tipo de golpe. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, ontem, como nós já falamos aí, tivemos Magazine Luiza anunciando aí por R$1 bilhão e mais outros pagamentos, né? Essa é a primeira parte do pagamento só, mas comprando aí a Kabum. Kabum é a maior empresa aí de comércio de jogos, né? De eletrônicos, na verdade, da América Latina. Foi agora a nova aquisição de Magazine Luiza, que não para, né? E agora a Magazine Luiza também anunciou aí que tem outros desdobramentos, outras aquisições que ela pretende fazer aí para ampliar o seu portfólio até 2023. E agora ela deve fazer uma nova emissão de ações, então, para manter recursos para esses investimentos. Sempre lembrando que nós não estamos dando recomendação de compra, apenas trazendo notícias referentes ao mercado. Assim como nós sempre falamos aqui também, um setor que tem ampliado bastante é o setor de saúde, né, desde o início de 2020, e a Redditor, que também aí já existem aí especialistas falando que Redditor pode em breve também constar dentro do índice Ibovespa, né? Redditor deve investir aí cerca de 17 bilhões de reais nos próximos 5 anos em aquisições, M&A e ampliação principalmente, reforçando então essa tese aí do crescimento no setor de saúde. Lembrando, a gente não está fazendo recomendação de compra ou venda aqui. A MRV divulgou então aí recorde de vendas e de lançamentos aí no primeiro semestre. Isso é muito importante, principalmente por conta de falarmos de setor de construção civil, que é um dos primeiros a se movimentar na retomada econômica, e também aí em relação às instituições financeiras, né, que
também tem ampliado seu portfólio de liberação de crédito imobiliário, mesmo em um momento aí que a gente já falou, em que está se ajustando, né, está subindo novamente a taxa de crédito imobiliário, mas é um bom sinal aí para a retomada econômica brasileira. A Monte Rodovias registrou aí o pedido de IPO junto à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A Monte Rodovias aí é a concessionária aí que administra algumas rodovias no Norte e Nordeste, e então pretende aí fazer abertura aí de ações, trazendo aí mais opções para a Bolsa Brasileira. A Aeris anunciou a emissão de debêntures, né? Com as mudanças no cenário de taxa de juros também, devemos ter aí investidores buscando novamente aí debêntures, né? Títulos de renda fixa atrelados aí principalmente emitidos, aí por empresas, como é o caso de debêntures, e aí quem gosta então desse tipo de título, mais uma opção aí no mercado da Aeris. E a BBM Logística, que lá na segunda-feira era uma das empresas que nós falamos que essa semana finalizaria aí o seu IPO, também foi uma empresa que desistiu. Ontem nós falávamos da Intercement, que desistiu essa semana do IPO, e a BBM Logística também cancelou temporariamente seu pedido de oferta inicial de ações, juntamente com a Oncoclínicas, que aí já estava preparando seu IPO e desacelerou esse processo, esperando um pouco mais aí passar esse momento de volatilidade no mercado, causado também aí pela inflação política, entre outros pontos que a gente fala sempre por aqui. Agora já são 6h17 da manhã, vamos olhar um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado no dia de hoje. Na China, nós já temos bolsas fechadas, em toda a Ásia, na verdade, né? A China já tem bolsas fechadas desde as 5h30 da manhã e, obviamente, com reflexo aí do dia de ontem, das quedas, das falas aí no Congresso norte-americano por conta do Jerome Powell, tivemos queda aí nas bolsas chinesas, que já estavam fechadas no momento em que houve esses discursos, e a China aí fechou com queda de 1,30%, fechando aí o pregão a 14.972 pontos, fechando a semana ainda em leve alta, mas perdendo boa parte das altas que tiveram aí durante a semana as ações chinesas. Olhando aí ainda para a Ásia, no Japão, a bolsa Nikkei também fechou em queda de quase 1%, né? As ações japonesas fecham a semana, então, em queda de forma geral. A queda hoje foi de 0,98%, fechando, então, o pregão aí a 28.003 pontos. Já olhando aí para o restante do cenário, nesse momento aí, 6h18 da manhã, nós ainda temos um pouco mais de volatilidade, mas a tendência aí de bolsas, de forma geral, aí, terem alta no dia de hoje, com o discurso aí, com os investidores digerindo o discurso de Jerome Powell ontem, com as mudanças ali e com a perspectiva do Banco Central Europeu de não mexer em nenhum estímulo por enquanto, né, e esse alerta que nós falamos aí no dia de hoje. E falando em números, o DAX nesse momento lá na Alemanha sobe 0,40, o CAC na França tem uma lateralização negativa, né, tá num 0,0, 0,01 de queda nesse momento. E no Reino Unido a alta é de 0,55 nesse momento. Já o pré-market dos Estados Unidos também apresenta aí tendência de alta. Nesse momento aí Dow Jones sobe 0,15, S&P 500 sobe 0,10 e Nasdaq sobe 0,15 também. Perspectiva, obviamente, aí é também o índice Ibovespa seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas. Sempre lembrando, o mercado é soberano, e aí qualquer noticiário, principalmente aí quando falamos de Ibovespa, noticiário interno, pode aí mudar completamente, levar a um descolamento ou levar a uma potencialização aí de ganhos ou perdas de acordo com tudo aquilo que acontece no mercado. Obrigado pela sua companhia, fechamos mais uma semana aqui, sextamos, boa sexta, bons negócios, bom final de semana, e na segunda-feira, a partir das 5h50 da manhã, nós nos vemos aqui para mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje, e falar um pouquinho sobre fechamento do mercado nessa semana e o que nós podemos esperar para a semana que vem. Forte abraço, deixa seu like, se inscreve no canal e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp. Tchau, tchau!